E tem setor administrativo, por exemplo, produção de soja, produção de sorgo. Setor administrativo vai envolver toda a parte, sei lá, de internet, equipamento de escritório, vale alimentação, enfim. Eles têm aqui uma série de atividades e o que eles querem saber para cada uma dessas atividades é quanto eles estão gastando por atividade, quanto eles estão ganhando por atividade. Para quê? Para saber se está dando dinheiro ou não. Muito simples. E no final do ano, você vai fazer a conta. Tudo que eu ganhei com essa atividade, tudo que eu gastei com essa atividade e qual foi o resultado. Está positivo, está negativo. Então, as atividades são os centros de custo. Se a gente entrar, pensar numa outra fazenda que tem financeiro bem ativo, qual que é aquela fazenda que vive dando problema na conciliação bancária? Cara, ela é alguma coisa parecida com isso aqui, ó. 3559. Eu acho que é ela, hein? É, com certeza. Se eu pegar aqui os centros de custo dela, eles inclusive vão separando, tipo, a Fazenda Pantaleão Administração, Fazenda Pantaleão Eucalipto, gado comum, gado PO, que é gado para genética. PO é puro por origem. Então, é o gado que não vai para abate, é para vender sêmen, por exemplo, ou vender o próprio gado como reprodutor para outras fazendas. Pecuária geral. Então, aqui, Fazenda São Joaquim Agricultura, Fazenda São Joaquim AV, é como eles organizam os seus custos. Cada uma dessas atividades vai ser relacionada com um plano de contas. Então, se eu pegar aqui, o plano de contas ele é padrão do AgroHub. Cada fazenda tem o mesmíssimo plano de contas, se eu puder olhar aqui, que é basicamente uma classificação geral das contas da fazenda. Então, eu tenho possibilidades de receitas com vendas, ou seja, entradas financeiras com vendas. Essas entradas financeiras podem ser com vendas de machos, que ainda eu posso classificar a venda de macho de 25 a 36, com mais de 36 meses. Ou venda de fêmeas, também segregando aqui venda de macho genético, venda de fêmea genético, ou pela idade. Aí tem todos aqui receitas com vendas de produtos agrícolas, venda de soja, venda de milho, venda de silagem, feno, feijão, trigo, enfim. Conforme cada uma das atividades vai acontecendo, se eu recebi um pagamento, olha, esse pagamento é da Fazenda Pantaleão, porque ela vendeu trigo. Esse pagamento é da Fazenda São Francisco, acho que era, sobre aqui, enfim, porque vendeu milho, enfim. E a mesma coisa, receita financeira também. Então, tem dinheiro lá no banco, está rendendo da receita financeira sobre a aplicação financeira. Isso entra no apontamento da fazenda também. E toda a parte de custos também. Tem custos fixos com salários, tem salários administrativos, encargos, alimentação, transporte, plano de saúde. Aí os custos variáveis, vamos lá para os custos variáveis. Tem custos com aluguel de imóveis, tem custo com, deixa eu pegar uns mais claros aqui, custo com aquisição de minerais para dar para o gado, custo com ração para dar para o gado, tem nutrição para confinamento, que é o gado que fica confinado em baiazinhas, tem custo com aquisição de fungicida, aquisição de adubo, enfim, tem várias maneiras de apontar o custo. Então, o plano de contas ele é padrão do AgroHub, para a gente poder comparar de uma fazenda para outra. Então, por isso que o nosso plano de contas é padrão. E os centros de custo, cada fazenda cadastra ali os seus e vai vinculando quais contas fazem sentido. Então, na pecuária, por exemplo, aqui na pecuária eu não preciso levar a parte de agricultura. Né? E na agricultura, por exemplo, eu não preciso levar as contas que são de pecuária. Conforme as operações financeiras vão acontecendo, então só foi feito aqui esse pagamento para o fornecedor Terra Verde de R$ 1.210,20. Inclusive, vence só no dia 1º do 11, né? Não está nem baixado ainda. Mas ele já está apontado aqui, ó. Foi o centro de custo de máquinas, é um pagamento de peças para manutenção.
Isso aqui é o rateio. É basicamente isso. Você pegar custo por custo da fazenda, entrada financeira por entrada financeira, e vai apontando. Fazenda Maria das Dores, para o setor de pecuária, isso aqui é um serviço temporário de terceiro. Sei lá, está pagando veterinário, está pagando cerqueiro, enfim, qualquer coisa do tipo. E é um por um. Então, todos os custos são apontados. Adjuvante, que é um negócio que joga na produção agrícola para melhorar desempenho e crescimento. Foi custo com isso. Então, tudo é apontado. A fazenda vai apontando tudo, tantas contas a pagar, quantas contas a receber. Só tem esse recebimento aqui de R$ 44.000. Está vendendo fêmea. Vendeu fêmea, vendeu bovino. Recebi R$ 44.000 no centro de custo Maria Helena. No banco de dados atual, como é que isso funciona ali por trás? Todas as compras, vendas, qualquer tipo de operação financeira, gera um registro na tabela financeiro. Toda operação financeira gera também parcelamento. Ah, Maria, se não for parcelado, tem sempre uma parcela. Você fez um único pagamento, é uma parcela. Se são 2 parcelas, 3 parcelas, 4 parcelas, vai gerando registros conforme a necessidade aqui dentro. E são as parcelas que se relacionam com o centro de custo e o plano de conta. Então, o centro de custo que eu mostrei ali, agricultura, pecuária, batata, soja, fica aqui, na tabelinha centro de custo, com qual fazenda que cadastrou. O plano de contas, ele é padrão do AgroHub, então pode ver que não tem nem fazenda, não tem data de criação, porque é padrão. Mas a pessoa vincula quais contas fazem sentido naquele centro de custo ali. Então, gera esse registro aqui, essa tabela. Centro custo, plano conta. Então, centro custo de batata na conta venda de batata. Centro custo de batata na conta compra de insumos. Eu estou comprando adubo para aplicar na batata. Então, aí eu vou gerando aqui essa relação entre o centro custo e a conta, o centro custo e a conta, o centro custo e a conta. E cada vez que uma parcela está apontada aqui, então, por exemplo, essa é a parcela que vence no dia 31/10, no valor de 44.000. Então, tá, essa parcela vai estar aqui. Essa parcela que vence no dia 31/10, no valor de 44.000. E ela está se relacionando com a conta, o centro de custo Maria Helena Pecuária na conta venda de fêmeas. Então, aqui eu tenho o centro de custo Maria Helena, no plano de contas venda de fêmeas, e aqui tem o vínculo entre as duas. Essa parcela desse vencimento nesse valor, nesse centro de custo. No caso, 100%. Aqui, essa parcela está 100% dentro desse centro de custo. Mas acontece, por exemplo, se às vezes eu estou vendendo metade do gado da Fazenda Maria Helena e a outra metade da Fazenda Pantaleão, eu dizer que metade desse valor aqui seria e a outra metade da Pantaleão. Então, uma parcela pode estar relacionada em mais de um rateio, ela pode ser fatiada. Eu não vou salvar porque eu estou em produção. Vou salvar. Até aqui deu para acompanhar? Deu para entender? Eu. Tá ótimo. Qual que é? Isso é o modelo atual e a gente tem um problema nesse modelo atual. Por quê? O usuário só chega no rateio passando pela parcela. Pode ver que é a parcela que se relaciona com o rateio, não é a financeiro direto, é a parcela. E qual que é o pepino disso? Isso está conceitualmente errado. Uma coisa são as parcelas, outra coisa são os rateios. Um exemplo muito fácil de entender aqui. Vamos lá. Eu estou fazendo fiz uma compra de produtos, eu vou cadastrar com pagamento para facilitar, tá? Mas é uma compra de produtos. Eu estou comprando ureia. Ureia é muito comum de ser aplicado tanto na agricultura quanto de ser utilizada na alimentação dos animais. É bem comum mesmo. Fiz uma compra grande de ureia, estou pagando R$ 600.000, porque vocês não vão saber disso, mas eu vou dar uma breve resumida. Adubo, no geral, e ureia é adubo,
varia muito o preço, muito mesmo, porque o Brasil produz muito pouco. Então, se o Brasil não produz, a gente precisa importar. Se a gente precisa importar, a gente está suscetível ao preço do dólar. Qualquer variação do dólar, o preço vai flutuar. E a gente está suscetível a qualquer problema geopolítico, por exemplo, guerra na Rússia. O preço dos adubos explodiu na guerra da Rússia-Ucrânia, porque grande produção vem da Rússia. Então, assim, é coisa que flutua muito, então, por ser muito flutuante, flutuável, enfim, por ser muito volátil, é muito comum que as compras sejam feitas de maneira muito grande. Você não fica comprando ali no varejinho, você achou um preço bom, você vai lá e compra um monte. Porque aí você usa isso aqui por um período grande. Então, é comum pegar umas compras grandes, 1 milhão, 600 mil, 800 mil, comprando adubo. A pessoa foi lá, fez uma compra grandona, e ela é uma compra grande. Eu vou ratear isso aqui em 12 vezes, vou pagar em 12 vezes, mês a mês, piriri, pô, fiz aqui, pagar em 30 dias cada um. Isso vai gerar aqui 12 parcelas. Só que essa ureia, historicamente, na minha fazenda, eu uso 50% para agricultura, 50% para pecuária. Parte eu vou usar na alimentação dos animais, parte eu vou usar na adubação de qualquer cultura agrícola que seja. Então, eu vou precisar ratear, né? Esses 600 mil não é custo nem só da pecuária, nem só da agricultura. É 300 mil da agricultura e 300 mil da pecuária. Para eu poder fazer essa divisão de 300 mil da agricultura, 300 mil da pecuária, eu vou ter que entrar aqui, ó, e fazer parcela por parcela. Só que, na verdade, o rateio é muito mais simples, é 300 mil da agricultura, 300 mil da pecuária. Pronto. Não preciso fazer isso aqui. Isso aqui eu teria que, um por um, fazer o seguinte: 50 mil, 25 mil, esse aqui é da pecuária, e aqui, na agricultura, é adubo. Na pecuária, ureia é nutrição animal. Então, aqui, peraí, que nesse centro de custo não tem a nutrição animal, mas enfim, deu para entender, sabe? Porque não foi vinculado à conta certa, porque é fazenda de teste, mas estaria colocado como nutrição animal, 25 mil reais. Aí eu teria que ir para a próxima. Muitas fazendas têm feito o quê? Ao invés de eu fazer um por um, eu faço o seguinte: eu aponto todas as primeiras aqui para a agricultura e as últimas para a pecuária. Mas isso está errado, porque se eu for analisar, ficou um custo concentrado muito grande para uma num período e depois nenhum custo, e a outra vai ser o inverso. Porque o certo é ir ponto a ponto, conta por conta, o valor rateado certinho. Então, o que a gente tem que fazer? Separar. Financeiro, parcela, movimentação bancária, que aí sim é o pagamento das parcelas, e financeiro indo direto para o rateio, não passando aqui. Porque aí seria simplesmente financeiro tal, centro de custo agricultura 50%, centro de custo pecuária 50%, 2 registros, ao invés de 24, que era o que estava sendo gerado ali naquele caso. Então, foi criada a tabela, deixa eu achar o bicho aqui, rateio. É uma tabela nova que vai guardar os dados desse rateio novo. A parte de parcelamento continua funcionando do mesmo jeito, ele não muda em relação ao comportamento das parcelas. Então, vai salvar os mesmos dados. O que muda é a parte de rateio, que aí o que eu vou salvar? O financeiro direto, o centro custo plano conta direto, e eu vou salvar a porcentagem. 50%, 50%, 60%, 40%. Precisa fechar 100. Por que eu não vou salvar mais valor? Então, tipo, se era 300 mil, dando esse exemplo, né? 600 mil, por que eu não salvo os 300 mil para pecuária e 300 mil para agricultura? Porque o preço ainda dá uma flutuadinha. Se eu for pagar, por exemplo, a parcela 12 adiantado, pode ser que eu receba um descontinho. Eu recebi um desconto lá de 50 reais. Ou se eu paguei alguma parcela com atraso, eu estou pagando ainda juros. Eu estou pagando juros de X reais.
Então, o preço ele não é fixo com aquele valor total que estava colocado no início, ele vai variando. E aí, quem pega isso é a parcela. Tanto que ali no pagamento da parcela, fica bonitinho ali para você apontar quando tem alguma multa, quando tem algum desconto. Já fica perfeito aqui para você apontar. Quando a gente for somar o valor das parcelas relacionado no financeiro, aí sim a gente soma o valor de todas essas parcelas, multiplica por 50%, que é o que ficou de custo da agricultura. Aí pode ser que uma dê ali o valor de 301 mil e a outra 301 mil também. Ou, sei lá, 298, 298, não feche por conta dessa variação. Mas é por isso que a gente salva em porcentagem e para apresentar os resultados, a gente vai precisar fazer o cálculo matemático, né? Qual é o valor total multiplicado pela porcentagem, vai dar o valor rateado. Para ter resultados como esse daqui, deixa eu pegar a demonstrativa de fluxo de caixa, que acho que é bem fácil de ver. Que aí eu consigo ver, mês por mês, tudo que entrou, então, tipo, no mês de abril de 2024, tem 15 mil reais que entrou por venda de macho, e no mês de maio de 2024, tem 10 mil reais que foram pagos de herbicidas e adjuvantes. No final, interessa isso aqui. Se eu for lá nos fazeres com dados corretos, esse relatório vai ser bem mais bonito. Não vai falhar. Ó, bonitinho. Tudo que entrou, aqui, total de entradas, mês a mês, total de saídas, saldo do período, posição que fica. E vai fazendo o cálculo aqui do resultado da fazenda. Essa aqui é uma fazenda que iniciou o período da avaliação com 885 mil e finalizou com 865 mil. Ou seja, está com saldo negativo nesse período de menos 18 mil. Que é o que a gente quer ver, é o resultado. Deu para acompanhar até aqui também? Na prática, no sistema, isso aqui vai se traduzir nesses protótipos aqui, estou mostrando. Quando uma compra, qualquer operação financeira for cadastrada, eu tenho aqui a abinha do rateio, que, como eu falei, a gente vai salvar direto, no nosso exemplo, né, seria agricultura, pecuária 50-50, e embaixo a seção de parcela, completamente isolada. E para a parte de ajustar as parcelas, antes ali, quando a gente estava vendo, era aquela matriz absurda ali de ajustar a parcela. Aqui não, data de vencimento e valor. Então, estou salvando as parcelas de um lado e o rateio de outro. Mas aí, como isso aqui está muito interconectado, a gente vai ter que mexer em todas as compras e pagamentos. A gente vai ter que mexer em todas as vendas e recebimentos. A gente vai ter que mexer na tela de contas a pagar, na tela de contas a receber, na importação de arquivo. Vai ter que mexer em tudo do financeiro, inclusive em todos os relatórios. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente tem feito nos relatórios. Antes disso, deixa eu pegar para vocês verem como é que eu montei o script para migrar os dados, porque a gente ainda tem esse desafio. Os dados estão nessa tabela, que chama rateio, conversão e custo. Se a gente vai tirar os dados dessa tabela e vai passar a operar com essa, tudo que está aqui eu tenho que mandar para cá. Só que aqui eu não tenho porcentagem. Eu tenho valor e tenho data de pagamento. Isso aqui é parcela. Eu tinha começado a mudar aqui. Eu tenho o valor, a data de pagamento e o parcelamento ID. Eu tenho que salvar só o financeiro e a porcentagem. Então, eu tenho que pegar todos esses dados aqui e transformá-los para incluí-los aqui. E isso foi um desafiozinho. Aqui, requisitos.
slides. Está na nossa pasta compartilhada, então, aqui em controle financeiro, migração dos rateios. Aqui. Primeiro, eu criei uma tabela que chamei de rateio temp, que é rateio temporário. Por quê? Porque a tabela rateio ainda não existiu, deixa eu criar, não sou eu que crio tabela. Então, eu criei uma pequenininha aqui, rateio temp, tendo financeiro, centro, custo, plano, conta, ID e percentual, que é o que me interessa aqui. Financeiro, centro, custo e percentual. O restante, para a migração, eu não preciso. Para a gente ter o funcionamento do sistema, precisa. Que aí, quem foi que criou, que dia, está ativo, não está. Para migrar, não preciso, não. Então, criei ela bem basiquinha aqui. Eu não sei se eu até derrubei ela ou não. Eu derrubei, porque depois eu dou um drop, para não ficar aquele lixo ali. Então, vou criar ela aqui rapidinho de novo. Beleza, está criada. Se eu der um select nela, tem não, tá vazio. E aí, esse aqui é o script que eu criei. Primeiro, o que a gente precisa? Eu criei uma consulta que chama valor total. Por quê? Porque a parcela, eu não tenho o valor total do financeiro na parcela. Eu tenho o valor da parcela. Aquele financeiro de 600 mil que a gente dividiu em 12, cada parcela é 50 mil. Só que o rateio agora vai relacionar direto com a financeira ID. Então, o primeiro ponto que eu preciso saber é qual é a soma total do valor da financeira, não da parcela, porque é da financeira. Então, o que eu faço aqui? Pego agrupando por financeiro, pegando todos os registros de parcela ativo, soma o valor, daí a cláusula do SNU aqui, né? Soma o valor efetivado, que é o valor que foi pago definitivamente. Só que se o valor não tiver sido pago ainda, aí você traz para mim o valor da parcela. Então, se não está pago, traz o valor da parcela. Já está pago, já pode ir com o valor efetivado. Então, isso aqui é a primeira consulta que ela é rodada internamente. Então, eu vou trabalhar com essa tabela, que chama CTE Valor Total, que pega financeiro por financeiro, o valor total, considerando para as parcelas que já estão pagas o valor efetivado, para as parcelas não pagas ainda, o valor que foi programado, que é o valor da parcela. Então, essa é a tabelinha temporária que eu trabalho aqui declarando ela, né, com o CTE Valor Total sendo esta tabela. Puxe para mim, por favor, sistema. Um select, indo da financeiro para o parcelamento, para o rateio conta centro-custo, para minha consultinha de valor total. Porque aqui o que eu quero? O valor total da minha financeiro e ir buscar onde ela se relaciona lá com o rateio conta centro-custo. Então, eu tenho que ir na parcela, eu tenho que ir no rateio, porque hoje está assim, né? Da financeira vai para a parcela, depois vai para o rateio. Com esta consulta, pegue para mim a financeiro ID, o centro custo plano conta ID, que é o rateio que me interessa, que eu quero saber qual centro custo, qual plano conta está relacionado. E aí, você vai somar o valor que está informado no rateio, porque lá no rateio hoje a gente tem um valor salvo, não tem um percentual. Então, hoje fica lá o valor declarado, não o percentual. Então, some o que tem de valor e divida pelo valor total do financeiro. Porque se o valor total lá declarado for igual ao valor total do financeiro, quer dizer que está com 100% rateado. Então, todo esse valor aqui foi rateado nessa conta, nesse centro custo plano conta, vai fechar 100%. Se eu tiver algum rateio a fazer, então o valor total vai ser maior do que o valor rateado, vai dar um percentual menor do que 100%. Então, coloquei aqui trazendo só os ativos, peguei aqui onde o valor seja maior do que zero, porque se o valor for zero, pode, se não preciso disso para migrar,
E eu peguei dessas duas fazendas só para poder trabalhar com esses dados, assim, eu tenho que fazer de todos, mas eu estava criando uma tabela para eu poder trabalhar. E agrupando pelos valores aqui. E aí, com isso, eu tenho uma consulta que traz financeiro, sempre o custo e o percentual. Então, pode ver que, na grande maioria, vai dar 100% mesmo, mas eu tenho algumas em que... Opa, eu vou deixar aqui. Ó, esse financeiro ID, que é o 605,6, ele é 8% desse centro-custo, 92% desse outro. Se eu até buscar ele aqui, a gente consegue achar ela, para poder ver ela lá no sistema quando ela está rateada. Select financeiro, financeiro ID é esse aqui. Vamos ver onde é que ela está. Está na Fazenda 2010. Nesse número de documento. Vamos achar o bichinho lá para a gente ver. Aqui é a homologação. Então, vou apagar minha. Só para a gente ver se esse cálculo ali está fazendo sentido. 22. Este número de documento. Não, peraí, eu acho que não copiei esse. Deve ser mais antigo. Ó, achou o bicho aqui. 264,50. Se eu for olhar para a maneira como ela está rateada, tá aqui, ó. R$ 22,27 é da agricultura, peças para manutenção. R$ 242,23 é para silo, materiais de trabalho. Fazendo o rateio, aqui é 92%, aqui é 8%. Por isso que faz essa divisão aqui. Eu selecionei o create table. Então, esse script é para poder criar os dados que serão inseridos na rateio nova. Pelo que eu vi aqui, deu para acompanhar, gente? Vocês vão me pausando aí, pelo amor de Deus. Pelo que eu vi aqui, o Prince já fez essa migração. Realizar carga de dados na nova tabela de rateio. A gente pode conferir. Pode olhar aqui. E talvez ele tenha feito só em QA. Deixa eu perguntar para ele se ele já migrou. Prince, você. HTML. Pronto. Então, ele ainda não fez, mas a gente pode inserir na rateio temporário. Porque aí vocês podem trabalhar com a rateio temporário, não tem problema. Ela é igual, assim, tipo, no que interessa. Então, aí não bloqueia vocês de nada. Então, eu vou pegar e vou inserir. Só tô pegando essas duas fazendas também, para não ficar enchendo a tabela de coisa que a gente não vai usar. E tô inserindo lá. Beleza, já tem 13 mil rateios dentro da rateio temp para a gente poder brincar. E aí depois é só dar um drop nela e pronto. Dificuldade nenhuma. Deu para acompanhar até aqui. Tá, show. Deixa eu ver o que o André precisa aqui. Vou provar esse PR aqui. Que aí eu vou mostrar para vocês como que eu tratei um dos relatórios, como ele era, como ele ficou. E aí é o que vocês vão ter que fazer com as queries do, do, do painel de gestão. Então, deixa eu mandar isso aqui para a produção. Top. Então, agora eu vou mostrar um dos relatórios, como era, como ficou. Vou pegar um que eu acredito que vai ficar próximo do que vocês vão mexer. Aqui.
Aqui eu já tenho as histórias, essas duas já estão em andamento, né? O modelo de dados e compras e pagamentos. Vou mexer em vendas e recebimentos, coisas a pagar e receber. Ajuste da visualização dos anexos, que aí é mais a parte relacionada aos anexos, né? Não ao rateio. E ajuste dos relatórios, que aí é a parte relacionada ao rateio, não aos anexos. Os relatórios que vão mudar, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, DFC detalhado, DFC padrão e o DRE. Então, para todos eles, eu coloquei aqui já a query refatorada. Né? São 5 relatórios, as queries são praticamente iguais entre eles, então eu coloquei uma só. Vou pegar do fluxo de caixa, que eu acho que ele... Analítico. Tem que fazer dos dois, mas vou primeiro no analítico, que eu acho melhor. Então, estou pegando o fluxo de caixa analítico, versão 5, e o fluxo de caixa analítico, versão 4. A 5 é a mais recente, a 4 é a atual. Fluxo de caixa 4. Então, o que eu fiz? Eu pedi para a Júlia me mandar as queries de todas as consultas que eu queria mexer. Então, dá para vocês pedirem isso tanto para a Júlia quanto para o Prince, mas vai lá, pega o endpoint e pede a query para eles. Por quê? Porque eles vão trazer a versão mais recente existente. Para a maioria das consultas, eu tenho uma base ali no Select. Só que aí, muitas vezes, corrige um bug, arruma uma coisinha, eu não vou atualizando a query. Então, pede para eles, e aí eles enviam a query mais recente, vocês trabalham em cima dela. E aí foi justamente o que a Júlia me enviou em relação ao relatório de fluxo de caixa analítico. Que relatório é esse? Ele vai trazer conta por conta, que nesse caso aqui é parcela por parcela, a situação da parcela, qual o centro de custo, qual o plano, qual a conta e qual o valor. Então, vai trazer operação por operação, o valor rateado para cada uma das contas. Então, eu tenho várias operações com vários pequenos rateios. E aqui, eu preferi começar por ela, porque ela, não, hoje, do jeito que ela praticamente não tem cálculo. Porque do jeito que salva, como a gente salva o valor direto no rateio hoje, a query, ela basicamente só traz os valores mesmo. Então, ela vai lá no rateio, conta centro-custo, que é a tabela principal de rateio hoje, que a gente está tirando. Aí vai no centro-custo, plano conta para trazer o nome desses bichinhos aqui, que é o que ela coloca aqui, mas só para trazer nome mesmo, que o dado já está salvo aqui. Aí vai na parcelamento financeiro, tipo operação financeira, vai na pessoa, enfim. O que interessa mesmo é o que está nessa tabela, que é qual é a conta, qual é o centro de custo, qual é o valor, que é o que essa query quer. Né? O resto está mostrando aqui dados mais complementares. Que dia, se está em aberto, já foi pago, quem é o cliente ou fornecedor. Enfim, o que interessa é agricultura, pagamento de juros sobre empréstimo, eu tenho que pagar no dia 4 de 3 de 2024 um valor de 5.234.000. Esse aqui é o mais importante aqui dentro. Então, hoje, basicamente, eu pegando o dado dessa tabela, eu declaro ele aqui, ó, valor. Eu já salvo o valor, eu só trago. Então, trago todos aqueles dados ali que são necessários mais para avaliar, mas centro de custo, qual é a conta e o valor. É isso o que mais me interessa. Agora, qual que é o pulo para o modelo novo? No modelo novo, não tem valor, só tem porcentagem. Eu não posso trazer a porcentagem, eu tenho que trazer o valor. O relatório já está montado trazendo o valor. Então, o que eu vou precisar fazer? Calcular.
Como é que eu vou fazer isso? Então, tá aqui o relatório, vocês podem ver que, assim, ele é bem parecido, né? Ele tem algumas diferencinhas e tal, mas, no geral, aqui eu só tirei os filtros para facilitar, né? Pode aplicar os mesmos filtros, vou pegar todos eles aqui. Mas ela, em grande parte, ela é bem parecida. Ela vai, onde foi mudando, eu coloquei aqui, ó, aqui, que foram os locais onde teve alteração. Então, acho que aqui talvez seja o primeiro ponto. Vai na tabela de rateio, porque essa tabela vai deixar de ser usada, rateio contra centro custo, vai ter uma tabela só de rateio. Aqui eu estou indo na rateio temp, porque eu estou fazendo o teste com os dados, né? Mas vai na rateio mesmo. Aí, o relacionamento da rateio com a parte de centro de custo, plano de conta, é igual. Então, isso aqui é igual ao da outra. Já agora, da parte de financeiro e parcelamento, não. Agora, o rateio vai direto para financeiro e o financeiro que vai para parcela. Então, não é mais o do rateio eu vou para parcela, eu vou para o financeiro. Agora é o contrário, do rateio eu vou para o financeiro e vou para a parcela. E para trazer o valor, eu tenho que declarar aquela conta praticamente inversa. Eu vou ter que pegar o valor da parcela e multiplicar pelo percentual do rateio para eu chegar no valor. Então, não trago mais direto o valor que havia sido apontado no rateio. Eu pego o valor da parcela, caso ela já esteja paga, eu pego o valor pago. Caso ela não esteja paga, eu pego o valor previsto e multiplico pelo percentual. 50%, 80%, 60%, 100%, e isso vira o meu campo de valor. Deu para entender? Ficou muito doido. Isso aqui, porque eu estou pegando parcela por parcela, porque no fim esse relatório aqui, ele me traz parcela por parcela, o valor rateado do que eu tenho previsto ou já pago em relação ao fluxo de caixa. Se eu for olhar para um outro relatório, esse aqui vocês podem ver que é conta por conta, operação por operação. Então, ele não tem uma sumarização. Ele tem um cálculo só pegando o valor e multiplica pelo percentual. Pega o valor e multiplica pelo percentual. É isso. Já os outros relatórios, como, por exemplo, aquele fluxo de caixa que a gente estava olhando, ele já vai trabalhar com uma sumarização, porque eu preciso saber tudo que foi mexido na conta de vendas de feijão em novembro de 2023, por exemplo. Então, eu tenho que encontrar todos esses registros e sumarizar, para poder apontar eles aqui. Aqui no outro relatório, eu encontraria todas as contas que granuladas somam esse valor. Nesse aqui, eu simplesmente sumarizo. Então, como é que isso funciona? Vou pegar aqui o fluxo de caixa detalhado. Versão 2, o demonstrativo de fluxo de caixa detalhado. É bom que eu só vejo versão 2 e versão 2 aqui também. Esse aqui seria versão 3, provavelmente. Deixa eu já renomear ele. Então, versão 3 e o versão 2. Ó, esse aqui é como ele está no modelo atual. Como é que esse relatório funciona no modelo atual? Pegando o rateio conta centro custo, que é o que me interessa em relação ao rateio, faz todo o join ali, custo de custo, plano de conta, classificação da conta e tal. E ele ainda vai no parcelamento aqui, ó. Então, eu vou direto do rateio para o parcelamento, que é o modelo atual. Vou pegar aqui da 2010. Aí ele traz para mim algumas referências, que na verdade são as referências que a gente coloca aqui, ó. Venda de milho,
código 1051, venda de milho. Código 1054, venda de trigo. Então, ele pega isso aqui, né? Então, classificação, código, referência. E pega o... Deixa eu ver se eu peguei... Ah, não, eu peguei o relatório errado, perdão. Será que eu não tinha inversão dele, não? Não dá para entender aqui. Ele pega ali a referência e traz também, assim, para cada uma das datas, você pega o mês e pega o ano. Porque depois eu vou agrupar por mês e ano, e pela referência aqui, né, por essas referências aqui, e vou sumarizar simplesmente o valor. Então, pode ver que eu pego o valor que estava lá no rateio conta centro custo, pego qual o mês e o ano em que esse valor tá dentro, né, está incluído, e aí agrupando por mês e ano, qual é o valor sumarizado. É o que faz hoje. Na versão 2, que é essa versão aqui, eu deixo de ir para rateio conta centro custo, vou para rateio novo. Para eu chegar no parcelamento, aí eu tenho que passar antes pela financeira, porque agora o rateio vai no financeiro, o financeiro vai para o parcelamento. Então, eu mudei aqui também. Continuo pegando o mês, continuo pegando o ano, continuo pegando as referências ali de nome e tudo, mas para pegar valor, aquela mesma questão. Pega o valor efetivado da parcela, se não pega a parcela e multiplica pelo percentual. Porque agora, para eu calcular o valor do rateio, eu preciso pegar o valor da parcela e multiplicar pelo percentual. E aí, para sumarizar tudo, eu preciso sumarizar aqui os dados de valor de cada uma das parcelas. Que uma parcela, eu posso ter 2 rateios, 3 rateios, 4 rateios, 5 rateios, eu vou ter N rateios em uma única parcela. E aí, para isso, eu vou precisar fazer um grupo e by também aqui embaixo, para poder sumarizar todos os valores. E aí eu chego num resultado que é bem parecido com aquele ali em tela. Só estou calculando um a um. Ao invés de eu simplesmente trazer o valor e sumarizar, como eu fazia aqui, trago o valor e direto eu sumarizo. Aqui não. Aqui eu estou calculando o valor, pegando o valor e multiplicando pelo percentual, e aqui eu sumarizo. Mas traz a mesma coisa. Então, do mês 10 de 2023, a conta 2.000 salários, teve uma saída total de 201.958,93. E aí, essas alteraçõezinhas aqui, e batendo com o resultado da anterior, vocês vão precisar fazer nas consultas das dashboards. E aí tem que ir fazendo qual é o resultado com a consulta atual, qual é o resultado com a consulta nova, qual é o atual com a consulta nova. Porque elas têm que ser quase iguais. E é quase iguais porque naquele cenário que eu desenhei, vamos lá. Se eu vier aqui, compras e pagamentos, hoje, tá? Hoje. Situação atual do sistema. Ratear isso aqui em 12 vezes. Vamos supor que isso é 50% de um, 50% de outro. Pode ser que a fazenda tenha vindo aqui e simplesmente sair trocando aqui embaixo. Ao invés de fazer parcela a parcela, que é o conceitualmente correto, a fazenda pode ter simplesmente feito metade para um, metade para outro. E por quê? Porque é muito mais fácil do que eu pegar parcela por parcela e ajustar. Só que aí, o que vai acontecer? No anterior, no modelo atual, no modelo que roda hoje, tudo que é custo da agricultura estaria no início, tudo que é custo do milho estaria no final. No modelo novo, se ficou 50% para um, 50% para outro, automaticamente a cada parcela já fica 50, 50, 50, 50, 50, 50. Então, tem alguns valores que vão divergir. Mas esse é o único caso que aceita divergência e ele é raro. A grande maioria tem que ser, o valor precisa ser igual. Então, na hora de conferência, se encontrar, tipo, pô, nossa query não está batendo. Verifica o registro em que não está batendo, porque pode ter acontecido isso daqui.
mas na grande maioria das vezes precisa fechar. A grande maioria dos registros tem uma parcela só. Dúvidas, comentários? Choros? Exato.